que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu creio que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não tem noção. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus. Olá, que bom ter você aqui. Bom, espero que você tenha acompanhado as aulas anteriores. Faz todo sentido para essa aula que a gente vai ter hoje, que é sobre gatilhos mentais. Então, se você ainda não viu as últimas aulas, eu te peço e te convido a assistir, porque faz parte de todo um contexto para a gente chegar no final, que é aprender a faturar mais. Como ter mais dinheiro e aumentar assim o nosso faturamento mensal, que é o objetivo de tudo que a gente vem falando aqui nesses últimos dias, tá? Então, eu queria só compartilhar com vocês um depoimento muito legal que eu recebi de uma das alunas da mentoria, a Chave. Eu venho recebendo diversos depoimentos e eu fico realmente
emocionada porque o real sentido disso tudo é ajudar você que está passando por um momento difícil, seja porque você não se encontrou na sua carreira, seja porque os seus negócios não vão indo bem, seja porque você está estudando, precisa ter dinheiro para poder investir melhor em você. Então, assim, eu entendo o problema de cada um de vocês. Entendam que em determinado momento eu passei por cada uma dessas etapas que você está vivendo hoje. E o mais importante é que tenhamos a sabedoria de discernir que é uma fase e que isso vai passar. E que a gente consiga, na verdade, viver o obstáculo como um objetivo de vitória, né? A cada obstáculo que você ultrapassa, você amadurece e você vê o quanto que você é capaz. Então, eu quero compartilhar esse depoimento, que é um dos diversos que eu recebi, em que a pessoa fala: como edificou a minha vida. Estou de férias e estava buscando um foco e inspiração para as metas de 2023. A playlist tocou o dia todo e eu fui visitada pelo Espírito Santo em inspiração e em pontos para me nortear. Como sempre, doutora Fernanda, você é uma inspiração santa para a minha vida. Já lhe falei que vejo Jesus em sua vida e agradeço porque o seu transbordar da graça também me alcança. Então, é sempre sobre o que Deus quer para a nossa vida, sobre o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, e quando o nosso objetivo é ajudar pessoas, não tem nada que possa nos realizar mais, tá bom? Então, vamos tirar um pouquinho desse pensamento egoísta do como que eu quero ser, ou quanto que eu vou faturar. Não se preocupe com isso, isso vai ser sempre a consequência. Então, quanto mais você se dedicar a ajudar o próximo, a consequência em ter mais ou faturar mais, ela vai vir naturalmente, tá? Então, muito obrigada por esse depoimento. A vida, o que a gente tem vivido, e não só eu, tem também me edificado, né? Tudo que vocês têm me passado tem mostrado que faz tudo valer a pena, né? E esse é o objetivo de tudo isso, que a gente crie uma comunidade que possa verdadeiramente ajudar vocês, tá bom? Então, compartilhando uma palavra, como antes de qualquer aula que a gente começou aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em Filipenses 4:8, a importância de compartilhar com vocês essa palavra é que vocês de fato tenham pensamentos bons. Então, deixe para trás todo o pensamento tóxico, né? De que adianta a gente lamentar pelo que a gente está vivendo? Isso não vai edificar em nada, isso não vai te fazer transformar. Então, pare de se vitimizar. Esse não é mais o momento para isso, né? Eu não estou aqui para julgar que o seu problema é menor do que o meu, é maior que o meu, enfim. Eu só quero que você pare de olhar com essa visão negativa da vida, né? É importante a gente pensar positivamente. Quanto mais a gente repete isso e mentaliza isso, mais as coisas boas acontecem, tá? Então, antes de começar a aula, eu quero orar mais uma vez pela sua vida, pela minha vida. Então, vamos lá. Senhor, obrigada por mais essa etapa nessa mentoria, Pai. Tu sabes que eu dediquei esse projeto todo para Ti, e que não faria sentido nenhum estar aqui se não fosse para ajudar pessoas, Pai. Eu sei o quanto isso tem engrandecido a minha vida, principalmente a minha vida espiritual. É muito importante para mim saber que vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo edificadas, mas não por minha conta, Pai, mas sim porque é da Tua vontade na vida delas, Senhor. Que Tu possas verdadeiramente indicar o caminho que elas devem seguir e que obstáculos e barreiras não as impeçam de prosperar e de amadurecer tanto espiritualmente quanto profissionalmente, que elas possam dedicar a vida delas a Ti e entender, Pai, que quando entregamos os nossos planos em Tuas mãos, tudo o mais nos é acrescentado. Então, o que tanto almejamos lá na frente só é possível se percorrermos um caminho com base na Tua palavra, Senhor.
Obrigada por mais esse dia. Abençoa a vida de cada um que nos assiste aqui hoje, de suas famílias, e os guarde, Pai, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos mentais. Já vim falando na última aula sobre a jornada do cliente. Então, chegar até esse momento, que é falar sobre gatilhos mentais, é importante que a gente entenda todo o processo de venda da nossa empresa, do nosso negócio. Então, visto que você fez ali o mapa da sua jornada, entender sobre gatilhos mentais vai fazer com que você melhore o relacionamento com o seu cliente, que você converta melhor a sua venda, seja ela em produto ou serviço, tá? Então, vamos lá. As pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. E elas confiam em quem tem autoridade, mostra resultados e vê outras pessoas falando bem. Então, ative a emoção correta no seu cliente e ele comprará o seu produto ou serviço. Então, é tudo sobre emoções. A gente já falou aqui diversas vezes sobre a importância de identificar a dor do nosso cliente, né? E isso não deixa de ser emocional. A partir do momento que a gente identifica essa dor e trabalha essa dor e mostra que tem a melhor solução para ele, ele vai comprar o nosso serviço ou o nosso produto. Então, entenda e saiba identificar exatamente qual é essa dor, tá? Então, a gente deve construir credibilidade, ativar emoções e usar argumentos lógicos. Isso faz parte do processo de vendas. Então, eu primeiro gero uma credibilidade, como aumentando a minha autoridade, né, sendo uma referência no que eu faço, para então ativar as emoções do meu paciente, do meu cliente, e no final ter o raciocínio lógico de fazê-lo adquirir o meu produto ou o meu serviço. Dentro desse raciocínio lógico, a gente pode entrar aí com os gatilhos mentais para auxiliar em todo esse processo, tá? Então, qual que é a diferença de preço para valor? Preço representa uma quantidade em dinheiro e é a quantia que o cliente precisa desembolsar para adquirir um produto ou serviço, expresso pelo número que surge a partir da soma dos custos envolvidos no desenvolvimento do serviço e da margem de lucro estipulada. Então, o preço ele é nada mais do que um número e ele é baseado em todos os custos operacionais, em custos que você tem para vender aquele produto ou aquele serviço, né? Então, o valor, por sua vez, é diferente do preço. Ele refere-se à importância que o serviço tem para o cliente. Enquanto um serviço pode ter valor muito baixo para uma pessoa, ele pode ter valor extremamente alto para outra. Então, o preço ele vai ser um dado de acordo com os custos que você tem com a aquisição, com a venda daquele produto, mais o que você deseja lucrar. O valor ele não é uma referência em número. Independente do valor que você cobre o seu produto ou o seu serviço, o cliente, quando ele compra aquela ideia, ele vai investir. Então, independe em número qual é o valor, ele vai investir, tá? Então, é muito importante que a gente diferencie isso. Por isso que muitas vezes um produto em si ou um serviço, ele é mais barato em um lugar e muito mais caro em outro. E qual que é a diferença? A qualidade, com certeza, e a experiência e a entrega final daquele produto ou serviço para aquele cliente, né? Então, a percepção de valor, né? Então, quando a percepção de valor dele, a geração de valor dele para o seu produto ou seu serviço, ela é alta, então ele admira muito, ele quer muito aquele produto seu, ele não vai achar o produto caro, ele vai investir independente disso, então ele vai se virar para adquirir o seu produto ou serviço. Ao passo que se ele adquirir de uma forma mais barata em outro local, a entrega muitas vezes desse local não é semelhante à sua, então é como se ele tivesse rasgado dinheiro, então não compensou aquela compra, né? Então isso que a gente tem que tentar
otimizar ao máximo quando a gente quer gerar um conceito naquele produto ou serviço que a gente vende, né? Eu quero que ele seja um diferencial perante os outros. Quando o seu pensamento não for esse, você vai vender na média como a maioria das pessoas, você não vai ter um diferencial e para lucrar mais você vai precisar vender em quantidade, né? Então você vai ter que ter um esforço maior para vender em número e, consequentemente, ter mais lucro. Ou você pode aumentar o conceito do seu produto ou serviço, selecionar o público que vai escolher aquele produto ou serviço e ter esse público como seu público-alvo sempre, né? Então, vai ter um lucro a longo prazo e uma construção de valor melhor do que vender na média, como a maioria das pessoas, tá? Então, dentre os gatilhos mentais, o que são os gatilhos mentais? São algumas frases, palavras ou colocações que ativam um sentimento e uma ação na mente de uma pessoa na hora que ela decide comprar. Então, são facilitadores do nosso cérebro na tomada de decisões ou atitudes. Então, quais são alguns exemplos de gatilhos mentais? Especificidade, autoridade, prova social, escassez e urgência. A gente vai falar desses 5, existem outros gatilhos mentais, mas a gente ficaria horas aqui falando sobre isso e eu usei como referência os gatilhos mentais que nós mais utilizamos na nossa empresa, tá? Especificidade, descrever em detalhes o que você oferece. Já falei isso em outra aula, mas quanto mais você descreve em detalhes um produto ou um serviço, mais aquela pessoa vai escolher comprar de você. Então, quando você é específico, ativa na mente das pessoas a curiosidade, a confiança e a autoridade. Exemplo, se eu falo, no último mês atendemos mais de 100 clientes e convertemos mais da metade das vendas, é diferente de falar, no último mês, atendemos 353 clientes com uma taxa de 87% de conversão em vendas. Concorda que quando eu sou específico no número, eu gero muito mais credibilidade? As pessoas acreditam realmente que eu fiz aquele resultado, que eu construí aquele resultado. Então, uma outra forma de fazer uma pessoa comprar mais de mim é eu detalhar o meu produto ou o meu serviço. Então, se eu falar dentro do meu nicho aqui, que eu vendo Botox, eu posso falar, faça Botox comigo e corrija rugas da testa. Ou eu posso falar, faça Botox comigo e não deixe acontecer o que acontece com outras pessoas. A toxina botulínica, ela pode causar pitose de sobrancelhas, o que vai fazer com que a sua pálpebra caia. Como profissional, eu sou experiente na área há mais de 10 anos e eu atuo com toxina botulínica nesses 10 anos e nunca causei nenhum tipo de intercorrência nos meus pacientes. Inclusive, o grau de satisfação deles é de 89%. Então, chutei aqui o que eu tô falando, tá? Mas concordem que eu usei a especificidade para falar em detalhes sobre o meu produto. Então, quando o consumidor, ele olha a minha rede e olha de outra pessoa, ele vai comprar de quem estiver informando melhor sobre aquele produto e estiver esclarecendo mais as dúvidas dele, mesmo que ele ainda não tenha chegado até você para conversar, né? Então, quanto mais detalhes e informação você der sobre o seu produto ou serviço, mais ele vai circular ali na sua rede e ter a decisão de compra quando comparar com outro profissional que faça semelhante a você, ou outra pessoa que venda a mesma coisa que você, tá? Ao descrever seu serviço ou produto de forma que as pessoas saibam exatamente o que elas estão comprando, a confiança delas aumenta muito, elimina dúvidas e confiança gera autoridade. Então, quando você mostra o quanto você entende sobre aquilo, ou por que o seu produto ele é melhor do que outro, então, exemplo, se eu quiser comparar amaciante, né? Vou comparar aqui duas marcas, né? O Downy, que é um amaciante mais caro, ultra concentrado, e um amaciante tradicional, que é 1/4 do valor, né? Do preço, perdão. Por que muitas pessoas deixam de comprar o Downy? Às vezes é só pelo preço. Mas na hora que você olha a propaganda do produto, ele fala, você consegue fazer
uma lavagem completa com meia tampa. Então, ele é muito mais econômico. Então, quando você entende e vasculha mais sobre aquele produto, embora o valor dele seja muito mais alto, eles te falam sobre a qualidade da essência e também como que ele vai render mais para você, independente do preço. Então, no final, o custo-benefício dele vai ser muito melhor. Então, por que disso? Por que eu tô falando isso? Porque quando você compra a embalagem, ela detalha isso sobre aquele produto, né? Então, o cliente ou o consumidor, quando ele lê, ele acaba escolhendo aquele produto, ainda que o valor dele seja mais alto, tá? Então, é só um exemplo para fugir bem do que é o meio que eu trabalho hoje, tá? Então, quanto mais você detalhar o seu produto, maior vai ser a sua confiança e a sua autoridade. Consequentemente, o seu cliente vai optar comprar de você, tá? Outro gatilho é o gatilho da autoridade. A gente teve uma aula falando só disso, mas vale lembrar que você naturalmente passa a ser reconhecido como expert quando você constrói bastante conteúdo, ganha exposição e aparece em diversos canais. Se o seu conteúdo realmente for transformador e diferenciado, você vai se destacar nesse nicho. Então, você precisa escolher. Aí, um exemplo que eu quero dar. Se você precisar escolher entre alguém que é um total desconhecido e outra pessoa que tem centenas de vídeos no YouTube e milhares de inscritos, quem você escolheria? E é claro que nesse sentido, né, existem muitas pessoas que têm um marketing muito aguçado e aí quando pode acontecer isso, se ela realmente não tiver um conteúdo transformador ou diferenciado, o cliente compra aquele produto, mas se decepciona e não indica. Então, independente de ter muitos seguidores, a consequência é ela ter muita qualificação negativa do produto dela, bem como muitas pessoas que não têm muitos seguidores podem ter um excelente produto que ela realmente transforma, é um conteúdo transformador e diferenciado, e a consequência é ter mais indicações e ter mais seguidores. Mas o fato é que na geração da autoridade, quanto mais referências positivas a pessoa tiver que você é uma autoridade no assunto, ela vai querer comprar de você. Então, o que a gente pode fazer para aumentar a autoridade? Você deixar claro o seu título de formação, se você tem uma capacitação muito boa, falar onde você se formou, quais cursos você fez para ser quem você é hoje. O tempo de formação, o tempo de experiência que você já tem na área, né? Então, eu trabalho com isso há 3 anos e já atendi 2.567 pessoas. Então, aí nesse momento você utiliza o gatilho da autoridade junto com da especificidade. Então, assim, você está demonstrando a sua experiência. Demonstrar cases de sucesso, isso é muito importante também, né? Quanto mais cases de sucesso você tiver com o seu produto ou seu serviço, mais as pessoas vão entender a experiência que você entrega para o seu cliente, né? Então, um outro fator muito importante, se você for uma referência em algo, é se envolver com pessoas que são referências também, andar em um meio com pessoas que são referência, né? Então, a gente já falou sobre isso, né? De fato, é um jogo de interesses, mas de interesses positivos, né? De interesses em que você quer crescer com a pessoa, né? Então, aproxime-se das pessoas que você admira e que, de certa forma, se engajaram naquilo que fazem, tá? Então, de nada tem negativo nisso. E fale em palestras ou eventos que você participou. Sempre que você falar para um público grande, além de você se tornar uma referência para esse público, mostrar para outras pessoas que você fala sobre isso para muitas pessoas em eventos e palestras, vai crescer a sua autoridade também, tá? Então, isso é muito importante. Outro gatilho é a prova social. Então, são provas que demonstram a experiência positiva do seu cliente com o seu serviço ou produto. Que provas sociais a gente pode ter? O depoimento de clientes, a gente utiliza muito isso, e é óbvio, né, gente, que tem que ser
um conteúdo verdadeiro, né? Um depoimento natural do seu cliente. Não dá para ser algo forçado. Em algum momento, o cliente final vai perceber que aqueles depoimentos não são reais. Então, faça com que seja real. Pegue os seus melhores clientes e faça depoimento. Pergunte se eles poderiam falar um pouco sobre você, né? Se de fato você tem transformado ou ajudado aquela pessoa, ela não vai ter problema nenhum em falar sobre isso, tá? Número de pesquisas de satisfação. Então, quando a gente coloca uma avaliação no Google, por exemplo, é algo que outras pessoas vão ver, né? Ou mesmo quando você faz uma pesquisa interna de feedback do cliente, postar, né? O que as pessoas têm falado sobre o seu serviço. Quantidade de unidades vendidas, né? Falar sobre, por exemplo, nesse meio da estética, falar o quanto que você atendeu hoje, quais procedimentos você atendeu, né? Listar esses procedimentos em número, né? Isso vai mostrar que você tem uma clientela alta. E imagens de pessoas usando seu produto ou serviço, né? Então, quando alguém posta usando o seu produto ou serviço, com certeza é porque ela gostou daquilo. Outras pessoas podem perguntar para ela se o seu serviço ou produto realmente vale a pena, ou, consequentemente, isso vai servir como uma forma de você expor que outra pessoa gostou da experiência que ela teve com o seu produto ou seu serviço, tá? Engajamento nas redes sociais. Então, você estar ali sempre falando sobre aquele produto ou serviço, quais as experiências que o seu cliente teve com ele. Estudos de caso, contando histórias, como que talvez aquela vida daquela pessoa foi transformada ao vivenciar uma experiência com você. Filmagens e fotos em eventos importantes, como a gente já falou, isso é uma prova social, isso mostra que você é uma referência e é uma autoridade, tá? E eu coloco um exemplo para vocês de estrutura básica para vocês escolherem depoimentos dos seus clientes, tá? Então, crie 3 perguntinhas para ele responder. Uma dica que eu dou, se são pessoas que são mais tímidas, posicione o celular ou a câmera em um lugar específico, anote no papel essas perguntas e peça que a pessoa fale abertamente, como se estivesse conversando com outra pessoa, e responda aquelas perguntas para você. E se ausente da sala, deixe ela lá, falando diretamente com a câmera sem a sua presença, né? Então, algumas perguntas. Quem sou eu, né? O cliente respondendo quem ele é, nome, o que faz ou fazia, de onde ele é. Como era a vida antes de você e do seu produto? É a segunda pergunta. E a terceira, como é a vida delas agora? Uma outra pergunta que a gente pode fazer é como foi a experiência, o que ela achou da experiência, desde o momento que ela foi atendida no WhatsApp, desde o momento que ela foi recepcionada no seu ambiente. Então, são perguntas que a resposta delas vai trazer muitos outros clientes que você pode usar na sua rede social, que você pode usar internamente dentro da sua empresa, passando na televisão, enfim. São estratégias de trazer e atrair mais clientes. Outro gatilho é o gatilho da escassez. Ele é o gatilho mais usado no mundo e muitas pessoas só agem quando percebem que vão perder alguma coisa. Então, a escassez ativa o sentimento de perda. Então, exemplo, essa é a última chance de você aproveitar essa oportunidade. Uma nova oportunidade talvez venha só no ano que vem, mas eu não tenho essa certeza. Outro exemplo, essa é a última chamada que eu vou fazer. Depois disso, esqueça. Então, aqui a pessoa imagina o futuro, imagina se ela não tiver aquilo que ela deveria ter adquirido naquele momento. Então, você cutuca a dor e reforça o prazer. Estou falando que essa é a última chance de você mudar de vida. Então, nesse momento, você está cutucando uma dor e gerando a escassez de que aquele é o último momento para ela fazer aquela escolha, né? Então, seja de um procedimento estético, né? Se você estiver fazendo um dia específico como uma oferta, você pode gerar escassez de vaga. Eu só tenho mais uma vaga para esse procedimento e eu não sei quando que eu vou abrir vagas novamente ou horários a esse valor, né? Então, nesse momento, você cria a escassez da pessoa correr atrás e fechar com você. Mas, assim, isso deve ser uma ação verdadeira. No outro dia, você tem que
fechar essa oferta e realmente não oferecer novamente. Senão você perde a credibilidade. Ou seja, eu não vou comprar agora porque eu sei que daqui a um mês a Fernanda vai falar sobre isso de novo. Entende? Então a gente realmente precisa ser verdadeiro quando a gente gera essa escassez e deixar claro que novas oportunidades como essa realmente não vão acontecer nos próximos dias ou nos próximos meses, tá? Outro exemplo de escassez é quando você faz uma pré-venda exclusiva com desconto. Exemplo, nas nossas empresas a gente costuma muito fazer venda, ainda que a gente tenha um produto físico, um serviço, né, uma prestação de serviço, muitas vezes a nossa equipe ela faz venda antecipada por link de pagamento. Então, assim, a pessoa, se ela fechar naquele dia por link de pagamento, ela pode agendar por um determinado período, mas ela precisa fechar naquele momento para garantir aquela oferta, né? Então, é como se fosse uma pré-venda exclusiva com desconto. Então, o paciente ele precisa se antecipar em comprar para garantir aquela oferta, porque vai ser apenas naquele dia, tá? Outra opção também é você beneficiar os primeiros que chegarem. Então, assim, os 5 primeiros que adquirirem através do link de pagamento vão ganhar como bônus um protetor solar. Isso é um exemplo, tá? Então, você qualificar as pessoas que agirem mais rapidamente. Então, isso é um outro exemplo de gatilho de escassez, tá? Então, eu não vou disponibilizar a mesma oferta de novo. Eu posso mexer no preço para cima ou para baixo, como já fiz, mas a oferta eu jamais vou colocá-la de novo. Então, quando você criar essa ideia para o seu negócio, que seja, pense em repeti-la, às vezes, um período bem longo, 4, 5, 6 meses, ou nem dar essa oportunidade de novo. Então, realmente, uma forma de você estabelecer isso é criando um cronograma, como a gente falou em planejamento. Esses tipos de ações você pode fazer estabelecendo, né, em um cronograma anual que ações que você vai fazer em cada mês do ano e que ações você vai fazer em cada semana dentro dos próximos 3 meses. Então, consequentemente, estabelecendo essas ações, você vai conseguir definir melhor as ações comerciais da sua equipe para aumentar o seu faturamento dentro de cada mês, né? Estabelecendo metas e números também, de quanto que você deseja ter de faturamento mensal, tá? Então, o planejamento ele é essencial para você estabelecer essas ações e gerar esses gatilhos mentais no seu cliente, tá? Gatilho de urgência. Nada mais é do que uma escassez turbinada. É como você colocasse um timer na frente do seu cliente. Então, exemplo, faltam poucas horas ou poucos minutos para aproveitar a oferta. Então, tendo um gatilho de escassez, é como se você gerasse a urgência dele fechar, porque vai acabar a qualquer momento, tá? Faça isso de forma séria e real, ou seja, a próxima vez que virem que só faltam alguns minutos ou que há poucas unidades disponíveis e que vai realmente acabar, elas vão agir. Então, um exemplo aqui, juntando um gatilho que nem tá aqui para eu falar para vocês, mas, por exemplo, existe o gatilho de antecipação e a Apple utiliza muito isso, né? Que é, no dia tal, a gente vai lançar o iPhone 14. As pessoas se antecipam, elas fazem filas e filas e filas, porque sabem que existem poucas unidades e todo lançamento é a mesma coisa. Então, a cada período que eles lançam um produto, as pessoas se antecipam e ficam na fila porque sabem que existem poucas unidades. Então, assim, você gera essa credibilidade no seu cliente, sabendo que ele deve sempre correr porque você vai ter um período curto e poucas unidades disponíveis para ele fechar ou adquirir aquele produto ou serviço, tá? E aí agora eu quero compartilhar com vocês um exemplo do que aconteceu até hoje na clínica. Eram os stories que estavam rolando. A gente fez um atendimento, né? Para quem não sabe, aqui eu tenho uma clínica de estética. A gente atendeu normalmente aquele dia. E a nossa equipe, ela vem tão alinhada na divulgação, rede social, que hoje especificamente eu consegui colher
vários vídeos, eu só gravei a tela dos stories da clínica nesse dia, e a nossa profissional de marketing, ela utilizou vários gatilhos mentais, e eu quero compartilhar com vocês para a gente ir vendo juntos todos esses gatilhos mentais que foram utilizados, tá? Vou mostrar agora para vocês. Vou dar o play aqui. Então aqui, ó, por exemplo, ela começa mostrando um pouco de como é a nossa experiência. Ela compartilha um cappuccino especial que a gente oferece para os nossos clientes. Nesse cappuccino, a gente coloca uma mensagenzinha de boas-vindas, tá? Em seguida, ela mostra uma paciente nossa, querida, que estava escrevendo um depoimento e um livrinho de depoimentos que a gente tem aqui na clínica, que a gente pede para as pacientes escreverem sobre a experiência que elas viveram aqui naquele dia ou que elas vêm vivendo no período do tratamento, tá? Em seguida, ela vai mostrar e falar há quanto tempo que essa paciente está aqui com a gente, né? Então, ela mostra a paciente sentada na nossa recepção, fala um pouquinho de que essa paciente está com a gente há alguns anos e mostra o depoimento que ela fez, né? Então, pensa uma pessoa que quer muito estar aqui assistindo isso. Então, aqui ela mostra um gatilho de dor, né? Ela faz o MiCast perguntando quem já entrou no foco e que já começou as metas de emagrecimento. Em seguida, ela usa a estratégia de divulgação de um procedimento e se a pessoa quiser saber mais informações sobre os protocolos e ofertas, ela usa a estratégia de link para ela clicar e chegar até o WhatsApp da nossa equipe. Em seguida, ela faz uma outra enquete informando sobre um procedimento que muitas pessoas não conhecem, que a gente oferece aqui, então ela está sendo informativa nesse momento, tá? E em seguida ela demonstra um resultado. Então ela gera uma confiança e uma dor que muitas pessoas reclamam, né? Que a dor ali seria o lóbulo da orelha envelhecido, né, no caso, e mostra um case de sucesso. Em seguida, ela gera uma nova enquete mostrando vários profissionais da clínica fazendo um procedimento, que é a toxina botulínica, e perguntando se a pessoa já agendou o procedimento dela. E por fim, ela gera a escassez, que a gente só tem 2 horários disponíveis na próxima semana ou no próximo dia de atendimento. E coloca o link para a pessoa agendar. Então, entende quanto que nessa esteira de postagens ela gerou gatilhos na mente de diversas pessoas? Ela ativou ali uma pessoa que está incomodada com o peso, ela ativou a dor de uma pessoa que tem o lóbulo da orelha envelhecido e que se olha no espelho e se incomoda com aquilo, ativou o gatilho da escassez, se a pessoa não fez botox e está no período dela fazer, ela pensava em vir esse mês, mas não agendou, só tem 2 horários, então ela precisa correr. Então ela utilizou de vários gatilhos para atrair os clientes para a nossa empresa, né? E utilizando as ferramentas da rede social para resgatar esse cliente para o WhatsApp e a gente ter uma conversa particular, como já falamos na última aula de jornada do cliente, tá? Então, para finalizar, eu quero te pedir para repetir comigo. Eu dei início ao melhor ano da minha vida e não serei mais escravo do medo. Estarei pronto para novas oportunidades, cercando-me apenas de pessoas que me farão prosperar. Então, mais uma vez, eu dei início ao melhor ano da minha vida e não serei mais escravo do medo. Estarei pronto para novas oportunidades, cercando-me apenas de pessoas que me farão prosperar, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre quebra de objeções, que é outra importante ferramenta comercial, né, que a nossa equipe, que nós devemos entender, para que a gente consiga converter o nosso paciente à decisão de compra. Um beijo, até a próxima aula.